Talvez o que eu vou falar aqui agora, né, te desmotive, te chateie, te deixe tristinho, né, coloque a famosa água no chope, né, mas eu já adianto, né, se alguma coisa do que eu falar aqui, né, realmente te deixe cabisbaixo, desmotivado, de uma coisa eu tenho certeza, você não vai ser um trader profissional, isso é certeza absoluta. Por quê? Porque aqui a profissão por si só já é cruel, essa que é a grande verdade. É uma profissão solitária, é uma profissão de eternos frustrados, nós sempre achamos que poderíamos ter pegado um pouco mais do movimento que a gente planejou pegar, que a gente poderia ter entrado com uma posição um pouco maior para ter um resultado financeiro melhor do que a gente tinha planejado, né. E é uma profissão que não basta saber, né, se vai naquele ponto, né. Basta saber, você tem que saber também quando, né, que o preço vai bater lá no seu estudo. Digamos que, um exemplo aqui meio bobo, mas digamos que você teve um momento iluminado aí no seu final de semana ou até mesmo hoje durante o dia e você acreditou hoje que o índice ia bater a região aí. Qual foi a máxima do índice aqui? Deixa eu pegar aqui qualquer candle aqui. A máxima do índice foi você, né, visualizou que a máxima dele seria 110 mil pontos aí, né? 110.200. Beleza, você tem um estudo, você tem um alvo. Como que você vai fazer para participar desse movimento? Qual o teu plano? Porque, né, você já tem o norte agora. Não, vai lá, o preço vai lá, né? A gente fantasia que vai lá, a gente não tem certeza e a gente não tem garantia nenhuma que vai. A gente chega a um consenso, né? Não, fiz meu estudo aqui e acredito que o índice vai lá hoje. Beleza, quando que vai? Você tem um padrão operacional, você tem um plano, né, um protocolo, né, para participar desse movimento do mercado? Sim, eu tenho esse plano sim. Beleza, e se tudo der errado na sua cara, né, você esperou tudo certinho, seu gatilho operacional, ele autorizou você a participar do movimento de alta, ele vai lá, aciona e volta na tua cara. E aí? Como que você reage diante a tudo e você vê o seu castelo desabando na sua frente? Então, ou seja, pense bem, né, na profissão que você quer escolher. Ser um trader profissional, especificamente a modalidade de day trader, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu não tô aqui para te contar uma história feliz, nem uma história triste. Eu não tô aqui para te trazer as possibilidades, porque isso você mesmo já fantasiou. Todo mundo fantasia. É, não, eu quando estiver superando isso e aquilo, milionário, né? Eu estou aqui para te falar a realidade. E a realidade é uma só. Não é fácil. Passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Desde já, peço para que você dê seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse conteúdo aqui para um ou dois amigos aí que estão estudando o mercado financeiro, que estão aí, né, na labuta com você, né, estudando o mercado, tentando acertar, dando uns canelaços por aí. Encaminhe esse conteúdo, né? Eu tenho certeza, né, que a gente vai conseguir ajudar essa galera aí, principalmente quando o assunto é tendência, porque aqui é a especialidade da casa, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o índice. O índice hoje foi fácil, né, galera? Poxa, como foi fácil de operar índice hoje, né? Eu disponibilizei também ontem, né, de maneira totalmente gratuita, um conteúdo onde eu coloco meus estudos para a semana, né? Né, como que eu vou me comportar, né, claro, né, tudo pode mudar quando o mercado abrir, mas é minha ótica para a semana, né, então, poxa, eu espero que a gente tenha um índice para cima, um dólar para baixo ou vice-versa, e dentro desse conteúdo que eu compartilhei ontem, com o pessoal do meu grupo gratuito do WhatsApp, da minha sala educacional, né, hã, o Né, o Né tá me pegando muito agora. E dentro desse conteúdo gratuito que eu disponibilizei para a galera, eu passei a minha visão, né. Então acreditava sim que o índice, né, a saída de menor resistência dele é na ponta da compra, afinal de contas temos o preço trabalhando acima de todas as médias em todos os tempos gráficos que a gente observa aqui na sala educacional, tá. Então desde o semanal até o gráfico de 5 minutos, aí
tínhamos o preço trabalhando acima de todas as médias móveis. E para mim, média móvel é o que norteia o meu operacional, né? Nunca vou operar contra as médias, né? Sempre a favor do macro. E, dado esse contexto, comentei com a galera que tínhamos um ponto aqui de uma cabeça de um pivô no 60, aonde o preço na semana passada ficou segurando, tentando perder essa região e não conseguiu. Pelo contrário, tocou de nível, rompeu o topinho prévio, e aí esse movimento aqui foi na sexta-feira já, aonde ele marcou pra gente que agora a briga só mudou de andar, né? Então, acreditava sim, né, num preço abrindo hoje, né, mais para a ponta compradora do que para a ponta vendedora. Fatos da vida foi, índice abriu com um gap de alta, né? O primeiro candle do índice aí, né, já teve uma amplitude dos seus 800 pontos, 750 pontos aí, né? Atingindo até mesmo alvos, né? Eu trabalho com FIBO também aqui, né? Então poderíamos projetar aí alvos para esse movimento aqui, alvos menores, aqui já bateu o terceiro alvo, ou talvez aqui, né, até mesmo um alvo um pouco, que faltou um pouquinho a coisa, né? Enfim, qual é o ponto que eu tenho de uma possível resistência? Afinal, não é porque está subindo, que vai subir eternamente, né? Então, o que eu tenho aqui, aonde o preço poderia dar uma parada e uma brigada, é a máxima da semana anterior, né? Então, ou seja, a região dos 109.930, aqui ela era a máxima da semana anterior. E aí, para comigo e pensa, não sei se você já observou máxima e mínima do dia anterior. Você percebeu que o preço sempre dá uma brigada na máxima e na mínima da semana anterior? Percebeu? No ajuste também do dia anterior, né? Tem gente que olha VWAP, né? Sempre tem um ponto que você observa no gráfico que o preço ele briga nessa região. E às vezes pode ser uma coisa totalmente psicológica, e na maioria das vezes tá? Então, para mim, o ponto que eu observo é máxima e mínima do dia anterior, ajuste do dia anterior, né? E máxima e mínima da semana anterior. Então, dado esse contexto, o preço abrindo com gap de alta e não conseguindo se sustentar acima da máxima da semana anterior, eu já sei que eu tenho um ponto de resistência. Quando o preço abre com esse gapzinho de alta, vem e devolve todo o movimento. Porém, vender eu não posso, porque pelos 60 minutos, gráfico diário, 15 minutos, 10 minutos, o preço está trabalhando acima de todas as médias móveis. Então, como que eu vou vender um preço contra suas médias móveis? As médias apontando para mim, compra, compra, compra. Não, eu vou vender. Então, ou seja, todo e qualquer movimento observado na ponta da venda, caso você tenha observado hoje, na minha opinião, na maneira como eu leio o mercado, foi equivocado, porque não existiu venda no índice hoje. Ah, Felipe, mas é que é o price action, é que é isso, é que é aquilo. Na verdade, estilos operacionais, perfis operacionais são o que mais existem por aí, né? Mas para operadores de tendência, e eu me considero um operador de tendência clássico, né? Com movimento de impulso, correção, impulso, sempre alinhado com as médias, não houve, né, operação na ponta da venda hoje, né? Mesmo que você, né, goste de reversões, na minha opinião, extremamente equivocadas as decisões na ponta da venda hoje no índice. Tanto é que nenhuma delas, né, caso, né, você tenha observado aí, foi bem sucedido, a menos que você deu uma puta sorte e achou a máxima do dia e vendeu. Aí, se eu pergunto, se você vendeu, você segurou? Dificilmente o pessoal faz isso, porque se estrepa tanto pelo caminho aí que consegue segurar uma reversão quando acerta, né? Passa o dia todo caçando topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Quando acerta a reversão, nem ele mesmo acredita e zera a posição rápida. Então, na minha opinião, hoje foi fácil de operar índice, porque eu tenho o primeiro candle do dia, onde ele marca para mim uma máxima, marca uma mínima aqui bem próximo da região da média móvel de 50, média móvel de 200, médias móveis dos tempos gráficos intermediários, foi levemente violado, e ele passa o dia todo trabalhando entre essa região de resistência, que é a máxima da semana anterior, concordo comigo, toda vez que o preço tentou trabalhar acima dessas regiões, não conseguiu se sustentar, não houve um pullback, né? E toda vez que vinha para perder uma média móvel, que é a média móvel de 50, nem chegou a tocar na média móvel de 200, não conseguiu se sustentar também. Então, ou seja, é um caixote, e você tem que entender que às vezes vai ficar um caixote de 1.000 pontos, 1.500. Eu já vi caixote de 2.000 pontos no índice, onde o preço bate na resistência, despenca, bate no suporte e explode. Então, ou seja, toda e qualquer
operação na ponta da compra que eu visualizei hoje, ela tinha um ponto muito específico para acontecer. Era acima da máxima da semana anterior, um pullback confirmando o movimento. E isso só aconteceu em um momento do dia até o momento que eu estava operando, que foi aqui. Por que foi aqui? Então agora vamos nos aproximando. Aqui não houve pullback, o preço até fechou acima da região de 930, porém não conseguiu se sustentar, foi lá visitar as médias. E aqui a gente vai ter até uma opção de ir para um gráfico de 2 minutos aqui nessa região e vamos observar isso aqui. O preço ele vem das médias inclinadas para cima, então temos um movimento de impulso, correção de no mínimo 2 candles de cor contrária e temos um acionamento de um pivô. Eu entrei nessa operação aqui nessa região, né? Porque, afinal de contas, o meu gatilho operacional me autorizou. Stop logo abaixo da mínima. Stop extremamente curtinho, tá? 120 pontos aí estava. A operação foi acionada e não conseguiu evoluir. Essa que foi a verdade, né? Andou seus 40, 50 pontinhos e voltou. Voltou e ameaçou o meu stop, né? Por muito pouco não me estopou aqui nessa região. E aí o meu protocolo, ele é muito claro. Toda vez que você entra numa operação, ela não desenvolve a seu favor, vem e ameaça seu stop, o próximo passo é zerar essa posição e sair no zero enquanto há tempo. Então, beleza. Realizei uma compra aqui nessa região, né? Extremamente alinhado com o meu operacional. Na verdade, só realizei porque estava alinhado com o meu operacional. Porém, ela não evoluiu como eu gostaria e aí zerei a operação. Saí no 0 a 0, né? Quando voltamos para um gráfico de 5 minutos, a gente observa que o fato dela ter ido lá ameaçar o meu stop, ela foi fazer um novo teste agora por um gráfico de 5 minutos. Lembra que eu observei a compra pelo gráfico de 2? E aqui ela deixa uma nova máxima. E quando ela vem, respeita a região de máxima da semana anterior, milimetricamente, vocês estão vendo aqui, 930, respeita a sua região de médias, eu falei, poxa, a mesma coisa que eu vi num gráfico de 2 minutos, agora está acontecendo num gráfico de 5. E sempre o tempo gráfico maior, ele tem mais credibilidade, ele te passa mais confiança, porque é um gráfico que tem menos ruído. Então, ou seja, teoricamente, ele tem mais poder do que o tempo gráfico menor. Dado esse contexto e observando essa situação aqui, eu falei, poxa, cara, o stop, na verdade, o valor que eu estava arriscando aqui era 120, 130 pontos, aqui estava 150 pontos, poxa, muito próximo, e ainda está alinhado com o meu operacional. E aqui, novamente, eu tomei a posição na ponta da compra, e aí a operação explodiu em linha reta, que é o que eu procuro aqui dentro do mercado. Não basta procurar apenas a formação gráfica, o pivô, a regressão. Às vezes tem que... É como aquele eclipse. Tá tudo alinhadinho e aí acontecem movimentos explosivos como esse que vocês observam aqui. Atingiu alvos de fio, tá? Para quem soube conduzir aí, a operação chegou a dar quase 300 pontos, né? Fiz as minhas parciais, aí cravou 200% do pullback, né? E depois veio novamente flertar aí com a região do 930, devolvendo todo o movimento. Mas aí, enfim, né? Com um profissional, a gente já vai realizando as nossas parciais aqui, né? Ou você que não trabalha com parcial também, vai entrar 2 vezes o risco, 3 vezes o risco. Aí cada um vai ter, né, a sua forma de conduzir uma operação. Mas o ponto de entrada, ele foi claro nas 2 operações, né? No pivô no gráfico de 2 e depois o pivô no gráfico de 5, né? Aqui eu fiz uma reentrada, né? Porque estava realmente acreditando nessa operação aqui. Mas percebe que podia dar tudo errado na minha cara aqui, porque eu já tinha me livrado de um pepino no gráfico de 2. E aí algo me falou assim, poxa, cara, mas respeitou tanto no gráfico de 5, entra aí que vai, entra que vai. Só que poderia não ir, né? E aí a história aqui poderia ser outra. Eu poderia vir aqui e falar assim, ó, eu me livrei de um pepino pelo gráfico de 2 minutos, e aí me abracei nele de novo, né? E aí tomei um prejuízo, né? Então, ou seja, às vezes é uma coisa totalmente da nossa cabeça, né? Mas quando a gente faz tanto tempo a mesma coisa, é como se fosse um ato de dirigir, que nem eu comento pra galera. Você que dirige há um pouco mais de tempo, tem um pouco mais de experiência, você não fica pensando assim, agora vou colocar a segunda marcha, deixa eu ver aqui. Não, é tudo meio que no automático, né? E aqui também, pra gente que opera mercado há tanto tempo, é a mesma coisa. A gente tá vendo uma formação gráfica alinhada com o nosso operacional, alinhado com as médias. Cara, esse negócio vai andar. Eu já vi isso daqui
1000 vezes. Só que dá errado, galera. Não pode confiar. Essa que é a grande verdade. Beleza? Então, né? Única operação do dia aqui foram essas duas, né? Não participamos desse moedor de trader aqui nessa região, tá bom? E fomos extremamente felizes aqui nesse rompimento. Dólar. Agora, para tudo que tu tá fazendo aí, presta atenção aqui em mim. O dólar, ele merece a atenção hoje, tá? Porque até as 15 horas e 30 minutos, tínhamos uma amplitude no dólar de 30 pontos. E dentro desses 30 pontos, o dólar entregou, sim, operações técnicas, tá? Principalmente na ponta da venda, que é, sim, a saída de menor resistência, conforme eu disponibilizei também nos estudos que eu fiz ontem, aqui no meu canal no YouTube, né? Passando para a galera do grupo gratuito do WhatsApp também. Instagram, enfim, todas as redes que a gente tem, né, uma página. Todos, assim como no índice o preço trabalha acima de todas as médias móveis, né? A tendência é de alta clara, no dólar é o contrário, a tendência é de baixa claríssima. Então, ou seja, eu vou procurar por compras? Não. Eu vou tentar achar fundo? Não faz sentido. Eu querer brigar com o gráfico, eu querer satisfazer ego e vaidade, que eu achei o fundo do dólar, eu falei que o dólar ia parar de cair aqui, eu não quero, não sou esse cara, né? Eu quero participar do movimento mais fácil, mais fluido. E o que é o movimento mais fácil, mais fluido? É sempre a favor da tendência. É que nem um rio. É mais fácil você seguir a correnteza de um rio ou nadar contra a correnteza. Não faz sentido, né, nadar contra a correnteza. Então siga o fluxo do rio, né? Não fique... Enfim, com o tempo, caso você seja um novato, você vai perceber que realmente o movimento mais fácil é a favor da tendência, né? E se você está chegando agora, descobriu o mercado agora e acha que descobriu uma excelente maneira de operar contra a tendência, que você descobriu algo novo, também você não descobriu algo novo. Você não é um Einstein, não existe nada de novo aqui, essa é a grande verdade. Toda vez que você achar que descobriu algo novo aqui, tenha certeza absoluta que você não descobriu. Não existe um indicador, não existe uma regra de coloração, não existe um setup que ele vai te dar essa certeza. Não existe facilidades aqui. Aqui é o dinheiro fácil que todo mundo fala, né? Fácil que você está na sua casa. É o dinheiro fácil mais difícil que tem de se ganhar aqui. Afinal de contas, você está trabalhando, né? Dependendo da sua leitura, às vezes contra as mentes mais brilhantes do mundo. E as mentes mais brilhantes do mundo, né, os operadores renomados, que já têm livros escritos, prêmio Nobel, sempre falaram uma coisa: opere a favor da tendência, a tendência é sua amiga. E você tá querendo operar contra a tendência, você merece se arrombar. Ficou boa também essa introdução, depois vai virar um shorts. Então, galera, o dólar aqui, ele abre abaixo de uma região de troca de polaridade, então, né, não caberia, né, eu executar uma venda na pertinha desse fundo aqui, porque é um movimento que pode virar uma bandeira, né, o movimento ficou meio estranho na sexta-feira, essa que foi a verdade, então poderíamos até ver uma quebra, né, de uma tendência, pelo menos no gráfico de 5 minutos, caso houvesse, né, um rompimento positivo aqui, o que não aconteceu. Temos uma região de troca de polaridade também aqui nessa região, um fundinho onde o preço já vem trabalhando abaixo desde sexta-feira, então, ou seja, é na ponta da venda. E aqui, quando a gente vem para um gráfico de 2 minutos, tem duas formas de você operar, né, na ponta da venda, né? Você tem que visualizar uma operação pelo gráfico de 5 minutos e aí sim você está habilitado para vir para o gráfico de 2. E aqui, assim como no índice eu tinha uma região de máxima da semana anterior muito próxima, aqui eu tinha uma região de mínima da semana anterior muito próxima. E logo nos primeiros minutos de mercado, a gente vê o dólar vindo aqui testar milimetricamente a região de mínima da semana anterior. Ele toca nessa região e vai retestar uma região de troca de polaridade, aqui como vocês veem em amarelo, alinhado com a sua média móvel de 9. E aqui, né, você tem a possibilidade de executar uma venda na perda do candle 4, com stop na máxima do candle 5, um stop que, justo na minha opinião, dado o tempo gráfico que você opera, um tempo gráfico pequeno, exige um stop pequeno. Não adianta você operar um tempo gráfico de 2 minutos com stop de 30 pontos, não faz sentido nenhum.
tá bom? E aqui, acima de tudo, você tem espaço para pensar, para proteger a sua operação, caso ela venha buscar a mínima da semana anterior. Então, a operação, ela acionou o ponto de venda, entregou uma parcial de 5 pontos, para você que trabalha com parcial, se você não trabalha com parcial, com proteção, então você teve a oportunidade de proteger a operação caso você quisesse. Caso você não protegeu, não fez uma parcial, você teve que ver o preço voltando novamente no seu ponto de entrada, e aqui eu tenho certeza que você pensou, mas eu acho que eu deveria ter feito alguma coisa, só que não fez. E aí o mercado, ele foi bonzinho com você e te entregou um movimento. Então, ou seja, dependendo da forma que você conduz aí as suas operações, você teve na sua mão seus 5, 6 pontos, ou se você foi realmente um pouco mais, sei lá, né, desmaiou na frente do gráfico e teve seus 10, 12 pontos, né? Isso a gente tá falando aqui às 9h20, tá? Então, muito boa essa pontuação. Após isso, o mercado não consegue, quando ele vem aqui e faz um pullback nas suas médias, ele não consegue perder mínima. E aqui tem um porém, todavia, entretanto, né? Eu estava pregoado aqui até mesmo numa operação na ponta da venda, participei dessa primeira venda aqui também, tá? Então peguei minha parcial, saí na proteção, e aqui como, tudo alinhou, tudo de acordo com como eu estava esperando, aqui eu vou vender. Estava pregoado na região do 17,5, eu e mais outros operadores aqui da sala educacional. Porém, a minha ordem não foi executada e a de outros operadores foi executada no 18. Vai entender? RLP, até onde eu sei, RLP é só para ordens a mercado, mas enfim. Graficamente falando, ele não acionou o pivô. E ele foi lá brigar agora, né, com o que era o suporte, passa a ser uma resistência, né, para formar um novo movimento de baixa. Só que esse movimento de baixa não aconteceu, não na parte da manhã. Foi lá, visitou as médias móveis do gráfico de 5 minutos, não conseguiu romper aqui a região de fundo, então, ou seja, não tivemos mais operações na ponta da venda. Isso quer dizer que teve operações na ponta da compra? Não da maneira como eu opero, né? Caso você tenha entrado em operações na ponta da compra na parte da manhã, parabéns. Apostou e deu certo. Para mim, nada foi o suficiente, porque afinal de contas, todos os tempos gráficos me apontam venda. Por que eu vou pegar um gráfico de 5 minutos e colocar ele contra tudo e contra todos? Não faz sentido nenhum. É um tempo gráfico pequeno contra tempos gráficos maiores, robustos. Mesmo sabendo que às vezes uma tendência de baixa, uma tendência de alta, às vezes não, né? Sempre vai nascer em um pivôzinho de baixa de alta no gráfico de 1 minuto. Mas eu não posso ser tão inconsequente assim, né? Então, por isso que eu não optei por compras na parte da manhã. Muito pelo contrário, quando eu vejo o preço disparando, né, na ponta compradora, vai lá visitar essa troca de polaridade aqui que eu mostrei para vocês aqui, essa linha rosa, próximo também aí a sua região de média móvel de 200, ajuste, ele demonstra fraqueza, né? Aqui ficou claro para mim a oportunidade de fazer o inverso. Na minha opinião, quem comprou aqui pela manhã colocou os 5 minutos contra tudo e contra todos. Eu fiz o inverso, eu coloquei tudo e todos contra os 5 minutos. Quando ele vem aqui, demonstra fraqueza, né, na sua região de ajuste, troca de polaridade média móvel de 200, né, automaticamente eu observei, eu consegui observar aqui esse movimento eu observei, foi ótimo, nossa senhora, né, eu consegui observar aqui esse movimento de pivô, sim, um pivô contra a média móvel de 20. Mas aqui, nesse caso específico, eu ainda expliquei para a galera da sala até a forma como vai conduzir essa operação aqui. E aqui, vale mais o contexto macro. Lembre, a gente está pegando tudo e todos e colocando contra um tempo gráfico menor. Então, eu estou pegando desde o meu gráfico diário semanal e colocando ele contra um gráfico de 5 minutos. E aí, eu realmente vou acreditar, né, que uma média móvel não vai segurar esse preço aí. Mas caso segure, ok, o preço bateu na sua média móvel de 20 aqui, nesse movimento de reversão, né? Eu ainda falei para a galera, tem que esperar o Candle 29 fechar. Fechou exatamente na média móvel de 20. Tira o teu risco da operação, coloca no zero. E a partir desse momento aqui, ele vem e entrega, né, uma operação aí que chegou a dar seus 8 pontos. Depois volta e tira os restantes dos contratos no 0 a 0. Né? E após isso não acabou, né? Então percebo que numa amplitude de 30 pontos eu já tive 1, 2 operações. Vamos para a terceira operação aqui. Quando ele vem, perde a sua média móvel de 20, ele vem fazer um reteste nessa região de fundo prévio, aqui desse pivôzinho, faz uma regressão na sua média móvel de 9 e agora temos tudo, todos e todo mundo
geral apontando para baixo, até o gráfico de 5 minutos. E aqui, na perda do candle 32, ele te dá uma oportunidade de venda com risco baixíssimo de 5 pontos. E aqui entrega um movimento onde você consegue, né, pensar se vai proteger, se vai fazer parcial ou não, até a região de mínima da semana anterior, né? E o preço vem, cá, entrega aí seus 12 pontinhos. Né? Após isso, perdeu essa região de mínima, aí vamos para a quarta oportunidade que você teve hoje aqui. Mas aqui também vai um ensinamento que eu trouxe da semana passada, que somente um tolo, né? Se você acha que você vai ter 2, 3 anos de mercado e não vai aprender mais nada, você parou no tempo, essa que é a grande verdade, né? Aqui ele vem e perde a região de mínima da semana anterior, faz reteste e vem e aciona um novo pivôzinho. Essa operação que eu participei, eu vendi ela. Só que o gráfico, ele não vai. E lembra que eu tenho um movimento bem brigado aqui pela manhã, né? Então, eu não posso ficar, não, que agora ele vai. Qual a certeza que eu tenho? Nenhuma, né? Eu não tenho certeza que vai, né? Eu tenho um padrão gráfico que me mostra que isso aqui é um pivô de baixa, que na maioria das vezes, realmente, o preço anda a favor, né? Mas certeza mesmo nenhuma, por isso que eu uso stop. Né? E a partir do momento que o preço começa a enrolar 5, 10, 15 minutos, eu zero a minha operação aqui e eu falo, cara, agora se ele for, ele vai sem mim. E aí o preço me tira no 0 a 0 aqui e aí eu não tenho mais nada com que me preocupar. Tentei participar do mercado, né, que não andou de acordo com a minha análise e tá tudo certo. Beleza, né? Então, uma amplitude de 30 pontos, eu tive 1, 2, 3, 4 oportunidades totalmente técnicas e com risco pequeno, né, totalmente ao meu favor. Nenhuma delas deu prejuízo. Tá? E depois sim, tivemos na parte da tarde o dólar querendo trabalhar acima das médias, não conseguiu, e aí entregou um movimento de baixa, cujo veio buscar a mínima do mês anterior também, que eu deixei também esse ponto em destaque nos estudos que eu fiz aí para a semana, né? E agora o preço vai, né, tendo uma morte lenta aí, se vai acelerar ou não, não tenho a mínima puta ideia. Eu sei que o meu trabalho foi feito aqui. Beleza? E o seu trabalho foi feito? Caso você esteja batendo cabeça, não consegue evoluir, não consegue entender o que é operar uma tendência, eu te convido amanhã para participar da nossa live que a gente faz todas as terças e quintas ao vivo no YouTube e no Instagram, a partir das 9 horas da manhã. Beleza? Então, galera, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Um forte abraço e nos vemos amanhã. Valeu!